Boa tarde. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos sentar. Tirar o óculos, fazer um reflexo. Que bom estar aqui com vocês nesse domingo à tarde, reunidos em oração, de um modo especial, um tempo de formação. Esse tempo de formação é tempo de crescimento. São Pedro nos dá a seguinte orientação: crescei na graça, mas também crescei no conhecimento. E crescer no conhecimento da doutrina da igreja, tomar conhecimento sobre a Sagrada Escritura e sobre a doutrina da igreja, nos torna pessoas amadurecidas na fé. E quando temos uma fé amadurecida, mais firme, mais sólida, nada nos abate. E aqui vem a palavra de São Paulo: não vos deixais ser seduzidos por falsas filosofias, vãs filosofias ou outros ensinamentos que deturpam a verdade. A verdade cuja igreja é depositária da fé e da verdade. A igreja, ela é depositária da fé. Então, para nós, é um momento de graça, quando nós podemos dedicar um tempo, uma hora do domingo, durante a semana, para que a gente possa fazer uma formação e crescer no conhecimento de Deus, conhecimento das coisas de Deus. Deus os abençoe. Meu nome é Aparecido José Santana, sou casado com a Denise, tenho 3 filhos, participo do grupo de oração Mãe Admirável, na Capela Santa Mônica, do grupo ao qual sou coordenador, e por profissão eu sou formado em Direito, sou juiz no Tribunal Eclesiástico da Diocese de São José do Rio Preto para as causas de nulidade matrimonial. Tenho mestrado na área de Direito Canônico e sou doutorando em Direito Canônico pela Universidade Católica da Argentina. E também professor de Filosofia e Sociologia na Universidade no Ensino Fundamental 1 e 2. É uma alegria. Auxiliador do nosso estatuto. E também, o Rodrigo bem lembrou aí também, né, o Estatuto da Comunidade União Fraterna. Tive a graça de poder estar auxiliando, né, e dando assessoria sempre que pode, né, para a comunidade. E nossa formação de hoje, nós vamos falar sobre o processo. Vamos falar sobre o processo de nulidade matrimonial. Só vamos fazer uma pequena troca de microfone, porque eu acho que teria. Pronto, aí. Então, nós vamos falar sobre o processo de nulidade matrimonial. A palavra que separei para nós, para que a gente possa introduzir sobre a nossa formação de hoje, nulidade matrimonial, está no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, do versículo 3 até o versículo 9. É o Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 9, certo? Os fariseus vieram perguntar-lhe para pô-lo à prova: é permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu-lhes Jesus: não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o que Deus uniu. Disseram-lhe eles: por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la? Jesus respondeu-lhes:
é por causa da dureza de vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres. Mas no começo não foi assim. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita a sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposa uma outra, comete adultério. E aquele que desposa a mulher rejeitada, comete também adultério. Palavra da salvação. Essa palavra já nos norteia aqui para nós sobre a questão do matrimônio. Quando se fala de nulidade matrimonial, temos que primeiro então ter referência para nós do matrimônio. Não entrando numa discussão aqui, porque o Evangelho fala do homem repudiar a mulher, ou seja, o homem toma a iniciativa da separação. Nós estamos no aspecto cultural, uma cultura judaica, que é à época altamente machista, e ao homem dava a carta tomava a iniciativa de separação, a carta de divórcio. Por isso está se referindo só a essa realidade. É uma realidade cultural e histórica. Estamos há praticamente 2000 anos atrás, tá bom? Só para a gente se situar. Mas o principal, nós temos aqui para nós a doutrina da igreja sobre o matrimônio, que já no livro de Gênesis capítulo 3 está lá, quando Deus fez a mulher, fez o homem e a mulher, e deu sono profundo ao homem, e do homem fez uma mulher. E quando o homem olhou para a mulher, Adão olhou para Eva, Adão fez uma das maiores declarações de amor da história da humanidade. Ossos dos meus ossos, carne de minha carne. Agora sim eu tenho uma companheira ideal. E diz Gênesis, o que Deus uniu, o homem não separe. E Jesus, nessa passagem do Evangelho, capítulo 19, ele vem reiterar a doutrina sobre o matrimônio. O que Deus uniu, o homem não separe. Nós estamos aqui naquilo que é o capítulo, o cano 1056 do Código de Direito Canônico. O cano 1056, começando em 1955, começa sobre o sacramento do matrimônio e vai narrar sobre toda a questão do matrimônio. E o cano 1056 vai dizer que o casamento entre cristãos católicos tem duas propriedades essenciais. E é a expressão que o código usa: propriedade essencial, ou seja, não pode faltar no casamento, que é a indissolubilidade do casamento e a fidelidade. Todo jovem, todo homem, toda mulher, cristão católico, que vai contrair matrimônio, tem que ter plena consciência de que o casamento é para sempre, até que a morte o separe. E isso eles falam lá, jurando perante testemunhas e na igreja, perante a assembleia. Olha a pergunta do padre: e promete ser fiel na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, amando, respeitando até que a morte os separe? Qual é a resposta dos noivos? Sim. E o que o padre faz? Ele não pega a resposta dos dois juntos, não. Primeiro ele pergunta para o esposo, depois ele pergunta para a esposa. Aí o padre pergunta: você, João, recebe Maria por sua esposa? Você, Romeu, recebe Julieta por sua esposa? E promete lhe ser fiel? E o que o Romeu responde? Sim. E você, Julieta, recebe Romeu por seu esposo? Ele promete ser fiel na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, amando, respeitando até que a morte o separe? E Julieta responde emocionada: sim. Outra pergunta que o padre faz: vocês prometem receber os filhos que Deus lhes confiar?
educando-os na fé cristã. Olha a pergunta do padre. Educando-o na fé cristã? Sim. A indissolubilidade do casamento. O casamento é indissolúvel. O que Deus uniu, o homem não separe. E o esposo e a esposa têm que ter plena consciência de duas coisas. Cano 1055 do Código de Direito Canônico, parágrafo 1º. E o cano 1056. 1056 fala de duas propriedades. O noivo e a noiva, quando vão marcar a data de casamento e vão fazer o curso de noiva ou de noivos, antes de chegar no altar, muitas vezes está preocupado com a festa, preocupado com outras coisas. Em tempo de pandemia não dá para preocupar muito com isso, ou se preocupa mais ainda porque tem um número limitado. Mas o noivo e a noiva vai lá e eles têm que, após o término do curso de noivos, ter consciência claríssima de que o casamento é indissolúvel. E devem observar fidelidade matrimonial. Não tem terceiros ou terceiras no relacionamento. Eles prometem um ao outro exclusividade. Se não tem essa noção, não se casa. E o cano 1055 vai apontar os elementos essenciais, que eles têm obrigação de saber também. Cano 1055 do Código de Direito Canônico, parágrafo 1º. O matrimônio é uma união entre um homem e uma mulher. Portanto, aqui o Código está dizendo, a doutrina da Igreja está dizendo que casamento é entre homem e mulher. O casamento é a união entre o homem e a mulher. Contraindo essa união, eles contraem uma comunhão de vida. Eles contraem entre eles a geração de filhos, o bem do cônjuge e a educação dos filhos na fé cristã. São 4 elementos. Comunhão de vida. Eles vão ter uma comunhão de vida. Não dá tempo aqui para a gente aprofundar sobre a comunhão de vida. Rapidinho. Quando eu falo de comunhão de vida, esquece essa ideia. Nós vamos casar e vamos ter nossa vida, nosso mundinho fechado no apartamento e na casa. Isso é bobeira. Ela vem de uma família, ele vem de uma família, e você tem que respeitar isso. E tem que aceitar a família dele. Se não aceita, não casa. E ela tem que aceitar a família dele também. Se não aceita, não casa. É a comunhão de vida. Então, vida é vida física, material, familiar, psicológica, afetiva, espiritual. Tudo isso é vida. Eles têm comunhão de vida. Então, se ele vai na igreja, ela deve respeitar ele na igreja. Aliás, se ela não fosse, aconselharia que não se casasse, porque antes de casar é um anjinho, depois que casa quer proibir de ir na igreja. Então pensa bem. Comunhão de vida, bem do cônjuge, tem que estar abertos a ter filhos. E o 4º elemento é a obrigação do pai e da mãe educar o filho na fé cristã. Se eles não estão fazendo isso, estão pecando contra o sacramento da igreja. Esposo e esposa cristãs devem educar os filhos na fé cristã. Esses elementos são essenciais. Se falta esses elementos, por algum motivo faltam esses elementos no casamento, nós podemos estar diante daquilo que Jesus falou no Evangelho, no capítulo 19, falsos casamentos. Porque o que põe fim ao casamento, é a morte. Põe fim ao casamento. Ou, se o casamento é um matrimônio falso, este matrimônio, então, a igreja vai reconhecê-lo como nulo. Está aqui, Mateus capítulo 19, nós vamos estar no versículo, aqui, deixa eu pegar para vocês, que me fugiu aqui agora. Onde está aqui? Versículo 8. Tá? Não é o versículo 8. Está mais a me ajuda aqui.
dar um documento onde fala que o casamento, matrimônio falso. Final do versículo 9. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita a sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, que é que Jesus está falando de matrimônio falso, são aqueles casamentos que não existiram. E aqui algumas informações. Primeiro, algumas pessoas erroneamente, ou porque não lê a Bíblia, ou porque desconhece a igreja, se fizesse as duas coisas não falaria bobeira. Se ele lesse a Bíblia e conhecesse a doutrina da igreja, não falaria bobeira. Porque algumas pessoas falam assim: ah, mas agora a igreja está separando. Não é agora. Jesus falou, tem casamentos falsos, matrimônio falso. Ah, a igreja agora inventou o negócio de nulidade matrimonial. A igreja não inventou. Jesus fala aqui, 19:9, existe matrimônios que são falsos. Aparecido, o que é um matrimônio falso? É um matrimônio que não existiu. Mas quando esse matrimônio não existe, esse matrimônio é nulo, vamos usar a expressão nulidade. Quando esse casamento é nulo? Quando o que eu acabei de explicar para vocês, 1055, 1056, elementos essenciais e propriedades essenciais, quando o noivo e a noiva contraem matrimônio, e quando eles vão, durante a celebração do casamento, e dar o seu consentimento, eles não têm consciência dos elementos e propriedades essenciais do matrimônio. Irmãos e irmãs, nós temos que tomar muito cuidado. A doutrina da igreja não muda. Infelizmente, o que aconteceu e está acontecendo nessa sociedade, vamos dizer, contemporânea, uma ideia utilitarista, relativista, está presente naquilo que São Paulo vai dizer na sua carta aos Efésios. Não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal espalhadas pelos ares. Aquilo que ele vai dizer depois, na sua carta aos Romanos: não vos conformeis com este mundo. São Paulo escreve a sua carta aos Romanos em latim, em grego. E quando ele escreve mundo, a palavra mundo em latim, em grego, você pode escrever de duas formas. Você pode escrever cosmos, de onde vem a cosmologia, a palavra própria cosmos, referindo-se ao universo, ou cosmo, a terra. Ou você pode usar a expressão mundo, aeon. Aeon não é mundo também em grego, só que não é um mundo físico, é um mundo espiritual, é uma mentalidade comum que prevalece na sociedade. São Paulo, quando ele fala não vos conformeis com este mundo, ele não usou o mundo cosmos, ele usou o mundo aeon. Então ele está dizendo, não vos conformeis com a mentalidade que prevalece na sociedade contemporânea. E nós estamos inseridos culturalmente e historicamente numa sociedade que o aeon é utilitarista, relativista. O outro me interessa enquanto ele me é útil. Quando ele deixar de ser útil, eu vou para o descarte. E essa mentalidade, muitos vão para o casamento com essa mentalidade. Eu vou me casar, mas olha, se não der certo, cada um segue o seu rumo. Como se casamento fosse test drive de algum carro que você vai comprar. Não gostei, devolvo a chave. Ou vai se casar, vamos tentar ver se dá certo. Casamento não é tentativa, não é sorte, não é loteria para a gente ver se dá certo ou não. Nós temos, enquanto cristãos, temos que renunciar essa mentalidade utilitarista. Não vos conformeis com este mundo. E se a gente toma a forma deste mundo, contrai um casamento falso, um matrimônio falso. Porque já está excluindo a indissolubilidade do matrimônio e já está excluindo a fidelidade do matrimônio. Porque muitos vão se casar com a seguinte mentalidade:
Ó, a gente vai se casar, mas ele confessa para o amigo, ó, casamento não é cadeia, né? Ou é, mas a gente tem a chave da cela. Só que a noiva não sabe. Estou te contando esse segredo. Ó, casamento é prisão. Só que não conta para ninguém não, tá? Eu tenho a chave da cela. Não se casa infeliz. Ou aquela expressão, casado não é morto. Não vos conformeis com este mundo. O cristão não pode ter essa mentalidade. E se ele se casa com essa mentalidade, está excluindo a indissolubilidade e a fidelidade matrimonial. Este casamento é nulo. Ou se casa com a seguinte mentalidade do mundo: nós vamos nos casar, mas vamos combinar entre nós aqui, não vamos ter filho não, porque filho só é despesa, só dá gasto. Filho dá gasto e desgasta o casamento. Então vamos casar e vamos curtir só nós só. Ele está excluindo aquilo que é o cano 1055, parágrafo 1º do Código de Direito Canônico. E aquilo que ele promete no altar. Você promete receber os filhos que Deus te der? No altar ele fala, prometo, mentindo, falso. Fez um falso testemunho. Esse casamento é nulo, porque fez um falso testemunho diante da igreja e diante de Deus. As pessoas hoje perderam o temor de Deus. Elas vão se casar e fazem falso juramento. Eu até mesmo, eu vou fazer uma reflexão com vocês. Não sei se vocês fizeram esse estudo aqui já. Pecado contra o Espírito Santo. Jesus disse o seguinte: todos os pecados serão perdoados, exceto o pecado, alguém se lembra? Contra quem? Contra o Espírito Santo. Todos os pecados são perdoados, exceto os pecados contra o Espírito Santo. O que é o sacramento? Sabe o que é o sacramento? Catecismo da Igreja Católica. Já estudaram o catecismo também, Rodrigo? Vamos passar aí para o catecismo. Só no centro de formação. No centro de formação? O catecismo da Igreja Católica diz que o sacramento é um sinal visível da ação de Deus na vida da pessoa, pelo Espírito Santo, comunicando à pessoa uma graça para o seu estado de vida. Olha que profundo, vou repetir para vocês. É uma ação do Espírito Santo na vida da pessoa, comunicando-lhe uma graça para o seu estado de vida. Essa primeira comunicação da graça se dá pelo batismo. E depois vem os sacramentos. Então é uma ação do Espírito Santo. O casamento, cano 1055, o casamento entre dois cristãos recebe a dignidade de sacramento. Então, portanto, quando dois cristãos se casam, é um sacramento, é uma ação visível do Espírito Santo sobre a pessoa, o homem e a mulher, comunicando-lhes uma graça específica para a vida matrimonial conjugal. Se a pessoa tem a coragem de ir no altar perante um sacerdote ou um ministro habilitado para o sacramento, perante no mínimo 2 testemunhas, no Brasil arranjou o hábito de colocar 20, 30, 40, porque entra 15 padrinhos de um lado, 15 do outro. Isso não precisa, basta 2. Se a pessoa tem a coragem de chegar perante o altar, diante de Deus, diante da igreja, com testemunhas e mentir, peca contra o Espírito Santo, faz um falso juramento, promete fidelidade e não vai ser fiel, promete indissolubilidade, mas já casa. Se não der certo, promete que vai. O padre pergunta: você promete receber os filhos que Deus te dá?
Prometo, só é um teatro que está fazendo. Sacramento não é teatro, não é encenação de filme de romance. Preste bem atenção, meus irmãos, e nos ajude, por favor. Os cristãos católicos precisam saber disso. Casamento, sacramento do matrimônio não é uma cena de filme de romance que nós vamos gravar, fazer pose para as câmeras, onde a noiva e o noivo estão mais preocupados em fazer pose para a câmera, quando muitas vezes fotógrafos e quem está filmando falta atropelar o padre do altar, como muitas vezes parece que o padre está atrapalhando, fazendo uma grande encenação. Pelo amor de Deus, este casamento é falso, da raiz, nasce podre, não vai se sustentar jamais, não tem como se sustentar. É desses casamentos que está se falando. A culpa ou a falta pode ser de uma das partes, mas o código vai apontar outras possibilidades de nulidade matrimonial. Apontei para vocês agora, 1055, 1056, que é de responsabilidade da pessoa e vai da sua consciência. Mas há situações que fogem do controle da pessoa. Como, por exemplo, é nulo os casamentos em que a pessoa foi sequestrada, raptada. O consentimento dela não foi livre. A expressão que o código usa em latim, no cano 1055, parágrafo 1º, ele vai dizer a palavra, o casamento é um fedus. Fedus em latim. Em português podemos traduzir como a palavra contrato, no sentido de que o casamento entre um homem e uma mulher é um contrato que eles assumem, que eles fazem um com o outro. Por que o código usa a expressão contrato? Porque perante a igreja, o noivo vai expressar um ato de vontade e a noiva vai expressar o seu ato de vontade. Então eles contraem entre eles um fedus. Tanto que ele manifesta o seu ato de vontade. Lembra lá a pergunta que o padre faz? Romeu, é de livre e espontânea vontade que você recebe Julieta como sua esposa? Primeira pergunta do padre. Então eles estão dando o consentimento deles. Julieta, é de livre e espontânea vontade que você recebe Romeu como seu esposo? Sim. Se esse ato de vontade, nós chamamos na canonística, se esse ato de vontade está viciado na sua raiz, este casamento também é falso, é nulo. Ou seja, uma das partes deu o consentimento, mas elas foram forçadas a dizer sim. Elas não queriam se casar, mas foram forçadas. Essa obrigação pode ser uma coação interna da própria pessoa ou uma coação externa. Eram namorados, ela engravidou. O pai da namorada chegou e falou assim: você tem duas opções, casar ou casar. A segunda opção, separar dela, é a morte. Ou você vai se arrepender até o fim da sua vida. Opa, não, eu vou casar sim, caso sim. Foi obrigado a se casar. Coação externa. A pessoa foi obrigada a se casar. Ou uma coação interna. A pessoa não amava, mas, olha, não consigo. Eu não amo, mas eu não consigo separar.
pela formação que recebi, não consigo. Mas tenho plena consciência de que não amo a pessoa. Nós chamamos isso de coação. Existe também a possibilidade da pessoa contrair matrimônio e ela desconhecia, por um namoro mal vivido, né? E aqui a grande contribuição que as novas comunidades, a comunidade União Fraterna pode dar, inclusive, para o mundo hoje. Trabalhar muito com adolescentes e jovens para que viva de uma forma responsável o namoro e o noivado. Porque quando pula a fase e acha que namoro e noivado só é sexo, pula a fase e só dá matrimônio falso. Porque uma outra possibilidade, namorou, mas depois que casa, que vai descobrir, ou era alcoólatra, ou era drogado, ou tinha vícios, seja de vícios de jogos, vício de prostituição, ou descobre que era homossexual, depois que casa. Descobre que tinha alguma doença e escondeu que tinha. Depois que casa vai descobrir que era estéril. A pessoa sabia que é estéril e não contou de propósito, porque se soubesse que contasse que era estéril, a outra pessoa não se casaria com ela. E depois que casa se descobre. Nós estamos naquilo que é diante, que a gente chama de a pessoa, ela faltou com a verdade. Dolo, cano 1098. Ou cano 1095, número 3, número 2 e 3. A pessoa tinha uma incapacidade psíquica e ela esconde da outra. E aí tem todas as relações das enfermidades psíquicas que a pessoa possa ter e ela esconde da outra. E a pessoa vai descobrir depois que casa. Agora, depois que casa, descobre que a pessoa era um alcoólatra. Não trabalha, faz a esposa trabalhar, o dinheiro que ela ganha enche a cara com cachaça e cerveja, e depois que enche a cara, ainda espanca a mulher. E se tem filhos, espanca filhos. Esse casamento é nulo, é um matrimônio falso. Então nós temos que, primeiro, salvaguardar a doutrina da insolubilidade, da fidelidade, mas termos consciência de que a morte ou uma nulidade matrimonial põe fim ao casamento. Somente o fim do casamento por um processo de nulidade matrimonial só se dá com uma sentença. Um processo de nulidade matrimonial só se encerra com uma sentença. Não é porque a pessoa entrou com um processo de nulidade que ela vai se achar livre para arranjar outro companheiro. O que Deus uniu, o homem não separa. O que põe fim é o casamento ou a sentença de nulidade. Então espera a sentença de nulidade. Porque enquanto o processo está correndo, corre o direito canônico. O casamento goza do favor do direito. O casamento é válido até que uma sentença judicial pelo tribunal eclesiástico sentencia, decide que aquele casamento é nulo. Algumas pessoas acham que quando vai pedir a nulidade matrimonial é tipo assim: eu vou chegar lá no tribunal, aconteceu isso, isso e isso, eu respondi um questionário aqui, faz uma cartinha aí que meu casamento é nulo. O que ele acha que é casamento? Quando foi para se casar, ele não fez uma cartinha. Outras vezes chega lá e fala: nossa, tem que pagar 3 salários mínimos para nulidade matrimonial? Tem, porque quando ele se casou, ele gastou 20, 30, 40, 30 mil reais, 50 mil reais. Outras vezes não quer pagar o processo de nulidade matrimonial. E depois, quando vai se casar, porque vê a nulidade, gente, é vergonhoso.
vai fazer festa em um buffet aí, onde vai gastar 30, 40 mil reais. Casamento não é chegar lá e dizer, no casamento é nulo. O nome já diz, é um processo que começa com um pedido, uma petição inicial, onde você relata a sua história e está dizendo para a igreja, por favor, analise o meu casamento e veja se ele é nulo ou não. E a sentença pode ser que também nem dê a hora para ele casar de novo. Exato, porque a sentença pode ser que a igreja chegue no final e decida, não, seu casamento foi válido sim. Seu casamento foi válido. Não foi nulo não. Porque entrar com o pedido de nulidade matrimonial não é garantia de que o casamento é nulo. Ah, mas o Papa Francisco está facilitando as coisas. Quem disse isso? Sabe quem disse isso? Eu digo. Não vou dizer o nome, porque senão... Meios de comunicação, canais de televisão, que pegam frases cortadas de Papa Francisco e jogam aí e tentam tabelar, inclusive Francisco como sendo de esquerda, Francisco daquilo, Francisco daquilo, tentam de tudo. Quem diz isso é a imprensa. O Papa Francisco estabeleceu um processo breve. O que é o processo breve? Aqueles processos em que o matrimônio falso é visível, tem prova documental. Tem prova documental. E o esposo e a esposa, o autor e o demandado, chegam perante o bispo e falam: é verdade, tudo o que ela falou é verdade, e eu assino embaixo. Está aqui a prova do que ela falou. Esse casamento vai para o processo breve. Então, as duas partes estão de acordo com tudo que está escrito e tem provas documentais do que ele está falando. Depois que casou, vou dar um exemplo para vocês. Depois que casou, descobriu que ele era viciado. Usava crack, heroína, cocaína. A vida tornou-se insuportável. Quando dava lá abstinência, cocaína, ficava alucinado. Quantas vezes a espancou, ela achou que ia morrer, teve que correr para fora e pedir socorro. Aí ela pede a nulidade matrimonial. Aí ele chega e fala: é verdade, eu fiz isso mesmo, eu era assim. Está aqui a prova, ó. Quantos médicos eu fui, quantas vezes fui internado. O que ela falou é verdade. Me arrependo de tudo o que fiz. E o que ela falou é verdade. Esse processo é breve. A evidência de que ele é falso é escancarada. O bispo pega e declara nulo. Claro que também é um processo. Vai ter que entrar com libelo. É a mesma coisa. Vai durar aí de 3 a 5 meses. Não vai chegar lá e dizer, e ele vai falar: ah, é nulo, então dá a caneta aí. Pronto, tchau, feliz. Tem um bom casamento, tá? Faz que vai casar de novo, né? Então vai ser feliz seu casamento. O que é isso? Banalização do sacramento? É um processo também. Vai ter que ser ouvido, apresenta as provas, vai ouvir o autor, vai ouvir a demandada, vai ouvir as testemunhas, vai ouvir o defensor do vínculo. O defensor do vínculo é aquele que vai pegar o processo e vai dizer: este casamento é válido sim, e vou provar que ele é válido. Tudo isso é um processo de nulidade. O casamento é válido, chama-se defensor do vínculo. Ele vai dizer: o casamento é válido sim, eu vou provar que ele é válido. Vai para o perito. Existe no tribunal um psicólogo, psiquiatra, que vai estudar todinho o processo, vai estudar o que o autor falou, o que a demandada falou, o que as testemunhas disseram. Se tem documentos, ele vai estudar tudo aquilo, ele vai dar um laudo pericial. Pode ser que o laudo pericial do perito seja o seguinte: realmente ele apresentava problemas, o uso de álcool. Só que em nenhum momento o uso de álcool afetava a sua capacidade, a sua cognição. Não era um uso que
provocava alteração, alcoolismo, ia provocar alteração. Opa! E vem a defensora do vínculo e fala: esse casamento é válido. Prometeram diante do altar fidelidade, viveram muito bem durante uns anos. Como que esse casamento é nulo? E os juízes vão pegar, são 3 juízes, separados um do outro, sem se comunicarem entre eles, é proibido, sem se comunicar entre eles, cada um vai pegar o processo e vai estudar o que a pessoa escreveu na petição inicial, vai estudar todas as fases processuais, se foram observadas. Se não forem observados os prazos processuais, este processo é nulo por defeito de forma. Tem que voltar na origem de novo. É um processo. O juiz vai estudar tudo aquilo, vai estudar o que o autor falou em depoimento, vai estudar o que a demandada falou em depoimento, vai ler detalhadamente o depoimento de cada uma das testemunhas, vai estudar as provas documentais, vai levar em consideração o que o defensor do vínculo falou sobre o casamento, vai estudar o laudo pericial e depois ele vai rezar e vai formar a sua certeza moral de que, diante daquilo que estabelece o Código de Direito Canônico, este casamento é nulo ou não, e ele dá o seu voto. Aí o juiz relator do processo marca um dia para os 3 se reunirem. O juiz relator lê todo o processo e ele dá o voto dele. Os outros 2 dão o voto. Se os 3 decidirem, pode ser 2-1, mas se os 3 ou 2 decidirem que o casamento é nulo, aí vem as fases processuais seguintes, até se fazer a sentença e ligar para a parte e dizer: o tribunal eclesiástico decidiu que o casamento é nulo. Quem é o juiz para decidir se o casamento é nulo ou não é o bispo diocesano. Nos processos de nulidade ele decide diretamente. Nos processos contencioso ele delega ao tribunal eclesiástico essa função, mas o juiz é o bispo diocesano. O tribunal eclesiástico exerce um poder delegado ao bispo. E nós estamos assim, neste momento, já encerrando o processo de nulidade matrimonial. Apresento-vos o processo de nulidade matrimonial. As causas para que se possa pleitear a nulidade matrimonial, apresentei algumas para vocês, todas previstas a partir do cano 1095, já anteriormente, no 1095 até o 1102, 103, as nulidades matrimoniais, mas ressaltando para vocês aquilo que é a doutrina da igreja. Vamos renunciar a esse aeon que adentrou na igreja, e aqui eu faço nos segundos finais uma advertência seríssima, uma advertência grave para os jovens. Me dirijo aos jovens agora. O casamento na igreja não é casamento civil, onde se casa e se divorcia, porque escandalosamente, vergonhosamente, tem católicos se casando pensando o seguinte: jovens, para com isso, é pecado contra o Espírito Santo. Já se casa pensando o seguinte: vamos casar, se não der certo eu peço a nulidade matrimonial. Isso é grave, gravíssimo. O que Deus uniu, o homem não separa. Essa advertência eu já faço, inclusive,
dentro da renovação carismática católica. E por onde eu posso passar, porque isso é assumir o aeon deste mundo. Mas olha o que a palavra de Deus nos fala: vós não sois deste mundo. E o vosso modo de pensar não pode ser como o modo de pensar deste mundo. Nós somos de Deus e temos que pensar segundo a lei de Deus. Aos que precisarem de orientação sobre nulidade matrimonial, o Tribunal Eclesiástico, das 8 ao meio-dia, de segunda a sexta, está ali bem em frente do portão de entrada da Cúria Diocesana, na Rua Delegado Pinto de Toledo, 2159, aqui pertinho, em frente ao portão de entrada da Cúria. Procure lá para maiores orientações, ou ligue no telefone 3222-3621 e agende um horário 3622-3222-3621. Espero ter esclarecido, passei 2 minutinhos, tá bom? Espero ter esclarecido sobre a nulidade matrimonial e que com isso nós possamos crescer na doutrina da igreja e de modo especial na regime de canonística, no Código de Direito Canônico que apresentei para vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado. Amém? Vamos cantar? Vamos orar a Deus, pedindo a graça de Deus em nossas vidas. Vamos ficar de pé. Peçamos ao Senhor que o Espírito Santo, educador das almas, venha nos ensinar a ser mais de Deus, a ser mais do Senhor. Olá, gente, olha, espero que você tenha se alimentado, tenha crescido com essa pregação, porque a palavra de Deus ela é viva e alimenta a nossa alma. Esse é o nosso objetivo, anunciar, evangelizar com a palavra de Deus. Então eu peço que você coloque ali o seu like, o teu sinalzinho que gostou deste vídeo, compartilhe com os teus amigos e não esqueça de ativar o sininho para que todas as novidades você seja o primeiro a estar recebendo. Na descrição desse vídeo tem o nosso contato, tem o nosso WhatsApp e também siga-nos nas nossas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. O meu desejo em nome de toda a comunidade católica União Fraterna é que você seja abençoado e fonte de bênção. Deus abençoe, obrigado.